A criação do nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, hoje vamos mergulhar no primeiro capítulo de Gênesis, o início de tudo, onde Deus, em sua infinita sabedoria e poder, criou o universo e tudo o que existe. Este é um tema fundamental na nossa fé, pois não só nos revela a origem da criação, mas também nos mostra o caráter e a essência de Deus, o Criador que é amor, poder e majestade pura. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essas palavras são um poderoso lembrete de que tudo começa com Deus. Ele é o ponto de partida, a fonte de tudo o que existe. Ele não precisou de matéria, de um plano anterior ou de algo que o inspirasse, ele é autossuficiente e absoluto. Desde o começo, aprendemos que Deus é eterno, sem princípio e sem fim. Este Deus que criou tudo não é uma força impessoal, mas um ser com propósito e intenção. Ele desejou criar, e sua vontade trouxe o universo à existência. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, somos lembrados disso. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Cada estrela, cada gota de água, cada detalhe da criação foi formado pelo seu toque intencional. Deus cria pela sua palavra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele diz: haja luz, e a luz aparece. Essa repetição da frase, e disse Deus, mostra o poder da palavra de Deus. Diferente dos homens, que precisam de ferramentas para criar algo, Deus cria apenas com o seu comando. Ele fala, e o que não existe, passa a existir. Esta palavra criadora revela-nos que Deus é soberano. Nada pode resistir à sua palavra. E o que significa isso para nós? Significa que a palavra de Deus é eterna e segura. Assim como Ele criou tudo com a sua palavra, Ele também sustenta as nossas vidas e dirige o nosso futuro com as suas promessas. Quando Ele fala, Ele cumpre, ao longo dos 6 dias da criação. Vemos um Deus que aprecia a beleza e a harmonia. Cada elemento criado tem um propósito e ocupa um lugar específico. Deus cria a luz e a separa das trevas, estabelece limites para os mares, cria o sol e a lua para marcar os tempos. Ele faz isso com ordem e cuidado. Cada detalhe do relato de Gênesis aponta para um Deus que não só é poderoso, mas também bondoso e cheio de sabedoria. Ele não cria de forma aleatória, ele prepara o mundo como um lar perfeito para a humanidade. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, lemos que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, desde a criação do mundo. A criação é, portanto, uma revelação de Deus, o universo e tudo o que nele há refletem a sua essência e glória. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta declaração é uma das mais profundas de toda a Bíblia. Ao contrário do restante da criação, o ser humano é feito à imagem de Deus. Isso significa que temos uma capacidade única para refletir o seu caráter, para pensar, amar e ter comunhão com Ele. Deus criou o homem e a mulher para viverem em relação com Ele e uns com os outros, espelhando o seu amor. Como imagem de Deus, somos chamados a cuidar do que Ele criou e a viver em harmonia com a criação. Mas, acima de tudo, fomos criados para conhecer Deus e caminhar com Ele. Deus não apenas criou o mundo e o abandonou. Ele continua a sustentar a criação. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, Paulo afirma que, nele, tudo subsiste. O nosso Deus está ativamente envolvido no mundo, mantendo-o em ordem e provendo tudo o que precisamos. A natureza não age sozinha, ela obedece ao Criador que a fez e a mantém, como Pai amoroso. Deus cuida da sua criação e providencia para nós. Jesus nos lembra em Mateus capítulo 6, versículo 26, que Deus cuida das aves do céu e veste os lírios do campo. Quanto mais Ele cuidará de nós, que somos seus filhos e criados à sua imagem. Este é o amor do Criador, Ele se preocupa e cuida, e Ele deseja que confiemos nele. Que resposta podemos dar a este Deus maravilhoso que criou o mundo e tudo o que há nele? Em primeiro lugar, gratidão e adoração.
Reconhecer que Ele é o Criador e Senhor de tudo nos chama a uma vida de humildade e louvor. Cada amanhecer, cada flor e cada estrela nos lembram do seu poder e amor. Em segundo lugar, devemos viver em obediência à sua palavra. Assim como o mundo obedece às leis estabelecidas por Deus, somos chamados a obedecer aos seus mandamentos e viver de forma que reflete o seu caráter. Por fim, somos chamados a ter fé. A criação nos lembra que Deus é fiel. Ele começou tudo com um propósito, e Ele é fiel para completar a obra que começou. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, aprendemos que pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Que esta fé nos leve a confiar em Deus, sabendo que Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. Senhor, obrigado por te revelares através da tua criação. Ajuda-nos a viver em gratidão e reverência por tudo o que fizeste. Que a tua palavra seja sempre o fundamento da nossa vida e que possamos espelhar a tua imagem em cada ação. Em nome de Jesus, amém.